Olá pessoal, professor Flávio aqui da Neurologia do Medcel. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do tema de AVC hemorrágico, que é a hemorragia subaracnoide. Então, lembrando aqui dos compartimentos intracranianos, né? Quando o paciente tem um sangramento antes da dura mater, a gente chama de uma hemorragia extradural. Quando o paciente tem uma hemorragia abaixo da dura mater, a gente chama de uma hemorragia subdural. Quando o paciente tem um sangramento dentro do parênquima, uma hemorragia intraparenquimatosa. E quando ela está abaixo da aracnoide, né, no espaço subaracnoide, a gente chama de hemorragia subaracnoide. Se ela cair dentro do ventrículo, é hemorragia intraventricular. Então, a hemorragia intraparenquimatosa está relacionada com o AVC por vasculopatia hipertensiva, sangramento intraparenquimatoso. A hemorragia subdural e extradural estão relacionadas ao traumatismo crânioencefálico. E a hemorragia subaracnoide é o tema de hoje. Então, o espaço subaracnoide é onde estão contidos os grandes vasos da base do crânio, né? As grandes artérias que nutrem o tecido cerebral. Quando acontece uma ruptura de algum vaso nesse espaço, ele inunda todo o espaço subaracnoide, onde normalmente tem líquor. Então, tudo isso aqui fica repleto de sangue, as cisternas da base, as fissuras. E como esse espaço subaracnoide contém o líquor, né, ele se entremeia pelos sulcos cerebrais. Então, ele desenha o contorno dos sulcos da superfície cerebral. E isso ajuda você a perceber que o sangramento é subaracnoide. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, você consegue ver que o sangue caiu nos sulcos cerebrais. E aqui, o sangue se coletou nas cisternas da base. Então, a cisterna pré-pontina, por exemplo, existe sangue que se depositou aqui. Então, isso é uma característica de uma hemorragia subaracnoide. Então, 20% dos acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos e 10% deles são por hemorragia intracerebral, que pode ser por vasculopatia hipertensiva ou por angiopatia amiloide. Esse é o sangramento intraparenquimatoso, dentro do parênquima. E os outros 10% são por hemorragia subaracnoide. A esmagadora maioria é por ruptura de um aneurisma intracraniano, que é uma dilatação sacular na parede do vaso. Geralmente ele aparece num local de bifurcação, quando um vaso vai se dividir em outros dois vasos. E essa condição tem uma mortalidade elevada, tem uma mortalidade de 50%, apesar dos avanços que a gente vem tendo nos últimos anos. Então vamos começar com uma questãozinha de 2013. A hemorragia subaracnoide habitualmente se manifesta por cefaleia intensa e súbita em adultos entre 20 e 60 anos. Qual a causa mais frequente desse acidente vascular encefálico? Então veja, só por ter esse conhecimento simples de que a maior parte das hemorragias subaracnoides resultam de um aneurisma, você já poderia abocanhar a pontuação dessa questão. Então, a principal causa de hemorragia subaracnoide é o aneurisma cerebral. Hipertensão arterial é a principal causa de hemorragia intraparenquimatosa, né, vasculopatia hipertensiva, e hemorragias por tumores e coagulopatia são muito menos frequentes do que a hemorragia por ruptura aneurismática. Então, existem várias outras causas de hemorragia subaracnoide, né? As causas não aneurismáticas. Então, uma fístula arteriovenosa, uma comunicação de um vaso arterial com um vaso venoso, que aumenta a pressão
ou a dinâmica de fluxo cerebral, e isso aí pode acabar causando eventualmente um sangramento subaracnoide. Ruptura de uma malformação arteriovenosa, um mecanismo parecido. As discrasias sanguíneas, o paciente não consegue fazer hemostasia, então ele pode ter um sangramento por conta disso. Trombose de veia cortical pela hipertensão naquele local da vasculatura. Neoplasia, às vezes as neoplasias mais agressivas têm um conteúdo vascular muito grande, tem muito vasinho pequeno, e elas necrosam, então esse vasinho pode sangrar e cair no espaço subaracnoide. Síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, o paciente tem inclusive a cefaleia súbita e pode cursar com hemorragia subaracnoide. Hemorragia perimesencefálica é uma condição que resulta da ruptura de veias ali naquela região do mesencéfalo, não tem envolvimento arterial. Aneurisma micótico está associado com a endocardite. Displasia fibromuscular é uma condição genética. As vasculites por inflamação do próprio vaso, né, causam uma fragilidade, a parede do vaso fica friável. E angiopatia amiloide pela deposição de substâncias amiloides que também causam uma fragilidade da parede do vaso, então facilita o sangramento. A frequência de hemorragia subaracnoide é de 25 a cada 100 mil pessoas, aneurismática, né? A maioria dos pacientes são mulheres entre 40 e 60 anos, o tabagismo é um fator importante, o etilismo também, e a hipertensão também contribui para a ocorrência dessa doença. No quadro clínico dessa condição, o que mais chama a atenção é a cefaleia súbita. Então, na prova e na vida, se vocês virem um paciente com uma cefaleia súbita, vocês devem suspeitar desse diagnóstico. E qual a definição de uma cefaleia súbita? Muitas vezes o paciente vai chegar e vai falar: começou de repente essa dor de cabeça, doutor, começou de uma hora para outra, mas isso não define como súbito. A definição de uma cefaleia súbita é uma dor que atinge a intensidade máxima em menos de 10 segundos. Então, você tem que perguntar ao paciente em quanto tempo a dor saiu da intensidade que ela começou para a intensidade máxima. Se esse intervalo for menor que 10 segundos, é uma cefaleia súbita. E existem outras dicas para pensar nesse diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente pode falar que ocorreu uma perda breve da consciência. Teve a cefaleia muito intensa, uma perda da consciência. Então, isso aí sugere que pode ter acontecido uma hemorragia subaracnoide. Náusea e vômito pelo efeito irritativo do sangue e também pelo aumento súbito, aumento rápido da pressão intracraniana. Alteração do sensório, o paciente que fica muito sonolento, também pelo aumento rápido da pressão intracraniana. E uma outra coisa que nem sempre está presente, mas que pode ser uma dica numa questão de prova, é que o sintoma tenha se instalado durante estresse emocional ou durante o esforço físico. Particularmente a relação sexual costuma cair em algumas questões de prova. Então vamos ver essa questão de 2016. A cefaleia encontra-se entre as razões mais comuns que levam pacientes a procurar auxílio médico. O diagnóstico e o tratamento baseiam-se em uma abordagem clínica amplificada pelo conhecimento da anatomia, fisiologia e farmacologia das vias do sistema nervoso que medeiam as várias síndromes de cefaleia. Sobre essa condição são feitas as afirmações. Então, afirmação 1. Cefaleia aguda e intensa com rigidez de nuca e febre sugere meningite. Está correto. Cefaleia aguda e intensa com rigidez de nuca, mas sem febre sugere hemorragia subaracnoide. Então, cefaleia aguda, veja a dica. Cefaleia aguda com rigidez de nuca. Então, quando o sangue cai no espaço subaracnoide, ele irrita as meninges. Isso aí provoca meningismo, né? Rigidez de nuca. Isso é outra dica para pensar numa hemorragia subaracnoide. 3. Um exame neurológico completo é a primeira etapa imprescindível na avaliação. Não tenho dúvida disso. Alternativa 4. Na maioria dos casos, os pacientes com exame físico neurológico normal ou história de cefaleia crônica devem submeter-se a uma tomografia ou ressonância. Bom,
Se o exame físico é imprescindível como primeira etapa na avaliação, você não vai ficar indicando o exame complementar para quem tiver o exame normal. Se o exame normal você indica exame, o exame anormal você também indica exame, para que você está examinando? Então, o exame neurológico é feito para você saber que o paciente tem um risco menor de ter uma condição grave. Então, ele provavelmente não vai precisar de um exame complementar. Então, alternativa 4, afirmativa 4 errada. Afirmativa 5. O estado psicológico do paciente também deve ser avaliado, pois existe relação entre cefaleia e depressão. Está errado. Os pacientes que têm cefaleia crônica ou dor crônica estão mais propensos a desenvolver transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Então, estão corretas todas, menos a alternativa 5. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. A alternativa D responde à questão. Então, quais são os achados que auxiliam no diagnóstico de hemorragia subaracnoide, os achados do exame físico? Primeira coisa, o paciente não costuma ter sinais localizatórios no início, com exceção de paralisia de nervo craniano, o nervo oculomotor. O que é que significa isso, a ausência de sinais localizatórios? O paciente não vai ter hemiparesia, não vai ter fraqueza no braço, fraqueza na perna, ele não vai ter desvio de rima. Isso aí costuma acontecer quando o paciente tem uma lesão focal do parênquima cerebral. A lesão provoca uma disfunção na determinada região do parênquima e essa disfunção leva a uma repercussão no exame clínico. Na hemorragia subaracnoide, na maioria das vezes, o paciente tem um sangramento no espaço subaracnoide, o sangue inunda aquele espaço, mas ele não causa uma disfunção de nenhuma estrutura de imediato. Isso pode acontecer mais para frente por motivos que nós vamos ver adiante na aula. Então, a ausência de sinais localizatórios, o paciente com cefaleia súbita, que no exame clínico não tem nenhum sinal localizatório, não tem nenhum déficit focal. Isso aí contrasta, por exemplo, com o paciente que tem uma hemorragia intraparenquimatosa. Ele pode ter uma cefaleia súbita, mas como o sangue está no parênquima, está causando disfunção focal em alguma região do cérebro, isso aí produz um déficit focal. Se for, por exemplo, a região do córtex motor, vai produzir uma hemiparesia no lado contralateral. Agora veja, paralisia do nervo oculomotor. Nos aneurismas da comunicante posterior, a artéria comunicante posterior tem uma relação muito íntima com o terceiro nervo, que é o nervo oculomotor. Então, quando o aneurisma rompe, ele pode causar uma compressão ali do nervo e provocar uma paralisia do terceiro nervo. Então, o paciente vai ter pitose, midríase, geralmente, e tem um desvio do olho para baixo e para fora, em relação ao olho contralateral. Então, essa paralisia do nervo oculomotor sugere um aneurisma que está expandindo rápido, ele pode aparecer mesmo antes da ruptura, ou sugere uma ruptura de um aneurisma da circulação posterior. Na fundoscopia dos pacientes tem um achado que é muito sugestivo de uma hemorragia subaracnoide, que é a hemorragia pré-retiniana. Isso aí é conhecido como síndrome de Terson. Então, quando ocorre um aumento muito rápido na pressão intracraniana e brusco, súbito, pode acontecer, como repercussão na vasculatura retiniana, um sangramento. Então, esse sangramento dos vasos da retina se coleta antes da retina, atrás do vítreo, mas antes da retina. Então, isso a gente chama de hemorragia pré-retiniana. Pode acontecer sangramento em qualquer das camadas da retina, mas o mais comum associado com a hemorragia subaracnoide é o sangramento pré-retiniano. Isso aí a gente chama de síndrome de Terson. O aspecto da imagem, da fundoscopia é esse. O sangue coletado aqui fazendo uma bolsa aqui na região pré-retiniana. Então, esse é o aspecto que você vai ver na fundoscopia. E o meningismo, o paciente que tem hemorragia subaracnoide, o sangue irrita as meninges e causa rigidez de nuca, Então, isso é outra dica para pensar numa hemorragia subaracnoide, especialmente se o paciente não tiver febre. Porque febre com rigidez de nuca, você deve pensar em meningite. Mas não é impossível que o paciente tenha febre pela hemorragia subaracnoide. Tem que coletar bem essa história.
Então, são os sinais que a gente usa para perceber se o paciente tem rigidez de nuca, né? Se tem irritação meningo-radicular. Então, o sinal de Kernig, você segura o quadril a 90 graus e o joelho também a 90 graus e vai elevando a perna. E aí, com isso, o paciente sente dor, faz uma flexão do pescoço. E no sinal de Brudzinski, você apoia a mão na nuca do paciente, na parte posterior da cabeça, vai elevando a cabeça do paciente e ele retrai as pernas e refere dor. Então, esses são sinais de irritação meníngia que podem estar presentes no paciente com hemorragia subaracnoide. Questão de 2011. Uma mulher de 42 anos apresenta um quadro súbito de cefaleia intensa e desesperadora. Então, veja, olha a dica. Quadro súbito de cefaleia intensa e desesperadora. É descrita como a pior cefaleia da vida, a cefaleia da hemorragia subaracnoide. Mas o que mais chama a atenção é ser uma cefaleia súbita. O examinador aqui já colocou para você. Cefaleia súbita, intensa. Que outras dicas ele deu? Náusea, vômito e perda transitória da consciência durante uma relação sexual. Então, veja, náusea e vômito, outra dica. Perda transitória da consciência por aumento brusco da pressão intracraniana. Outra dica para pensar em hemorragia subaracnoide. E ocorreu durante esforço físico. Nesse caso, a relação sexual. Várias dicas para você pensar numa hemorragia subaracnoide. E aí ele vem com o exame físico. Confusa, com rigidez de nuca e sem déficits motores. Então, quase todas as dicas que eu falei no slide anterior estão nessa questão. Está confusa, tem redução do sensório, tem rigidez de nuca e não tem sinal localizatório. Quer dizer, aumentou a pressão intracraniana porque caiu sangue no espaço subaracnoide, mas não tem nenhuma região do cérebro com a disfunção focal. E aí ele pergunta o diagnóstico. Com todas essas dicas não fica difícil responder essa questão, hemorragia subaracnoide. Mas o que mais te ajuda a pensar é a cefaleia súbita. Cefaleia súbita. A investigação dos pacientes que chegam com um quadro clínico sugestivo de hemorragia subaracnoide é feita com a tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Quanto mais cedo você fizer esse exame, maior a chance de detectar a hemorragia subaracnoide. Porque conforme vai passando o tempo, o sangue vai diluindo, vai se dispersando pelo líquor e vai sendo absorvido, vai sendo retirado dali, né? Então, a sensibilidade no primeiro dia, 100%. Sensibilidade da tomografia sem contraste. No quinto dia, já cai para 58%. E aí, você pode lançar mão da ressonância magnética, especialmente após o quarto dia, porque ela tem uma alta sensibilidade depois do quarto dia. Então, aqui, perceba, tem um hipersinal na fissura silviana, um hipersinal peri-insular, que resultou de uma hemorragia subaracnoide. Isso aqui acontece porque o sangue degradado tem essa propriedade de se mostrar com hipersinal no T2. Mas o tempo necessário para ele atingir esse estágio aqui de ficar hiperintenso é em torno de 4 dias. Na tomografia de crânio sem contraste, você consegue ver aqui essa coleção hiperdensa, que é o sangue. Então, o sangue é mais denso do que o parênquima, por isso que ele fica branco na tomografia. Quanto mais densa uma substância, mais branca ela fica na tomografia. E você vê o sangue coletado desenhando os sulcos, né, os sulcos corticais e as cisternas da base. Então, isso é um aspecto sugestivo de hemorragia subaracnoide. Então, como é a abordagem desses pacientes? Os pacientes que fazem tomografia e ressonância e o resultado é sangue, o exame vem mostrando sangue, você vai procurar a fonte do sangramento, saber onde é que está o problema. E você vai lançar mão para isso, você vai usar angiotomografia, vai usar angiorressonância, vai usar uma arteriografia
para saber onde está o aneurisma e qual o tamanho do aneurisma, ou onde está a malformação arteriovenosa, ou se o paciente tem uma vasoconstricção cerebral reversível. Você vai identificar a fonte do sangramento. Se você fez o exame, tomografia de crânio sem contraste ou ressonância magnética, e não apareceu nada, não tem nenhum indício que teve uma hemorragia ali, você deve prosseguir a investigação com a punção licórica. Se você tem uma alta suspeita clínica de uma hemorragia subaracnoide e a sua investigação inicial com neuroimagem veio normal, você deve lançar mão da punção licórica. A punção licórica é importante porque mesmo os aneurismas pequenos, eles podem não aparecer na arteriografia. E eles podem provocar a hemorragia subaracnoide. Então veja, mesmo que o aneurisma não apareça na arteriografia ou que o sangue não apareça na tomografia ou na ressonância, uma pequena quantidade de sangue que cai no espaço subaracnoide, ela vai acabar coletando no saco dural e através de uma punção licórica você consegue detectar essa quantidade menor de sangue. Então a punção licórica aumenta a sensibilidade da sua investigação para hemorragia subaracnoide. Questão de 2016, SUS São Paulo. Uma mulher de 52 anos tem antecedente de migrânia, enxaqueca. Procura o pronto-socorro com queixa de cefaleia súbita. Olha aí, o examinador sempre coloca isso aí na questão quando ele quer que você pense no diagnóstico de hemorragia subaracnoide. De grande intensidade, outra coisa que sugere uma hemorragia subaracnoide. Há 4 horas. Ela estava sentada almoçando quando aconteceu o episódio e é capaz de identificar o momento exato do início da dor. Isso aí sugere uma dor súbita. Ela permaneceu deitada por cerca de 2 horas, com um abrandamento progressivo da dor, foi melhorando da dor, mas permanece com uma cefaleia moderada holocraniana até o momento. O exame clínico e neurológico são normais, ou seja, a ausência de sinal localizatório. E aí ele pergunta, qual é o exame de imagem mais adequado no momento? Angiorressonância de crânio. É um exame demorado e que não tem tanta sensibilidade quanto a tomografia de crânio sem contraste. Aí, letra B, a tomografia de crânio sem contraste. A resposta. Se for feito numa fase inicial, a mulher está nas primeiras 4 horas do evento. Então a sensibilidade é alta. Primeiro dia, a sensibilidade de 100%. Alternativa C, angiotomografia de crânio com estudo de vasos anteriores e posteriores. Se você já der o contraste para o paciente logo no início, você pode confundir a presença de contraste com um sangramento discreto, pequeno. Então, o primeiro exame é fazer a tomografia de crânio sem contraste. Você pode até complementar no mesmo momento com a angiotomografia, mas o exame indispensável é a tomografia de crânio sem contraste, na fase inicial, especialmente o primeiro dia, os primeiros dias. Ressonância nuclear magnética poderia ser útil numa fase mais avançada da doença. A partir do 4º dia poderia ter uma sensibilidade boa. E tomografia de crânio com contraste a gente não vai usar, porque o contraste pode atrapalhar a interpretação do exame. Você tem que fazer obrigatoriamente a tomografia de crânio sem contraste, para identificar o sangue, que é hiperdenso. Então a resposta é a alternativa B. Então vejam, o limite de resolução da arteriografia é de 0,5 a 1 milímetro. Esse é o tamanho mínimo de aneurisma que a arteriografia consegue detectar. Nesse caso aqui tem um aneurisma grande, é um aneurisma do topo da artéria basilar. Esse outro exame é uma angiotomografia. Ela tem uma sensibilidade um pouquinho menor. O tamanho mínimo que ela detecta é 3 a 5 milímetros. Aqui vocês podem ver uma dilatação sacular na bifurcação da artéria cerebral média. Então esse aqui é o aneurisma, essa dilatação sacular. Então esses são os métodos que a gente usa para identificar.
No paciente que você já sabe que teve hemorragia subaracnoide, você usa angiotomografia e arteriografia para saber onde está o aneurisma, se existem outros aneurismas e qual o tamanho, ou se é algum outro problema, uma malformação arteriovenosa, uma fístula arteriovenosa. Então, você está diante de um paciente que teve uma suspeita de hemorragia subaracnoide e você fez a punção licórica, coletou um pouquinho de líquor daquele paciente. Não é raro que durante a punção o paciente tenha o que a gente chama de traumatismo de punção, ou punção traumática, né? Então pode acontecer um sangramento na hora que você está fazendo a punção licórica. Isso aí vai te confundir, você não vai saber se o sangue veio de uma hemorragia subaracnoide ou se veio da punção traumática. Então como é que você pode refinar essa investigação? Como é que você pode distinguir essas duas possibilidades? A primeira estratégia é mais simples, é o teste dos 3 tubos. Quando o paciente tem uma punção traumática, ele começa a sangrar, tem um sangramento ali no local onde você puncionou, mas com o tempo vai acontecer a hemostasia do vasinho que está sangrando e o sangramento vai parar. Isso significa que depois que você coletou o primeiro tubo, foi para o segundo tubo, a quantidade de sangue vai diminuir. O tubo vai ficar mais claro. Você passa para o terceiro tubo, vai ficar mais claro ainda. E o cara do laboratório vai te falar, o primeiro tubo tinha tantas hemácias, o terceiro tubo tinha bem menos hemácias. Então esse teste auxilia em saber que a hemorragia que aconteceu durante a punção foi traumática. Se a hemorragia for por um sangramento subaracnoide, a quantidade de hemácias não vai variar de um tubo para o outro de forma significativa. Não vai fazer muita diferença o primeiro ou o terceiro tubo, porque o líquor vai estar repleto de sangue. Você pode também centrifugar o tubinho com o líquor. Então, o que acontece? Quando é uma punção traumática, que acabou de acontecer, o sangramento acabou de acontecer ali no local, todas as hemácias estão, ou a maioria das hemácias está com a membrana íntegra. O conteúdo da hemácia não extravasou para o líquor. A hemácia está íntegra. Então, se você centrifugar, essas hemácias vão decantar no líquor, né? E o líquor vai ficar límpido, porque não tem conteúdo da hemácia no líquor, não tem hemoglobina no líquor. Ele vai estar límpido e incolor. Por outro lado, se for um sangramento subaracnoide, as hemácias já estão no espaço subaracnoide há mais tempo, há bem mais tempo. Então, já aconteceu ruptura da membrana das hemácias. E o conteúdo das hemácias já caiu no líquor. O líquor já está contaminado por esse conteúdo. Essas substâncias já estão diluídas no líquor. Se você centrifugar esse líquor que veio da hemorragia subaracnoide, ele vai ficar turvo, ele vai ficar xantocrômico, porque tem substâncias diluídas nele. Então, xantocrômico significa de aspecto dourado, né? Aspecto amarelado. Xantocromia. Se o líquor ficar xantocrômico depois da centrifugação, você deve pensar numa hemorragia subaracnoide. E existe a espectrofotometria. Você pode usar esse método para garantir que o aspecto xantocrômico que você está suspeitando é verdadeiro e está associado com a bilirrubina. Então, a hemoglobina ela pode ser degradada em bilirrubina. E isso aí dá um aspecto amarelado no líquor. E a bilirrubina tem uma assinatura na espectrofotometria específica dela. Então, isso aí faz você pensar numa hemorragia subaracnoide. Os macrófagos siderofágicos podem ser observados na microscopia quando você está fazendo a análise do líquido cerebroespinhal. Então, esses macrófagos, o que eles significam? O macrófago chega lá, no espaço subaracnoide, vê que tem uma hemorragia, aconteceu uma hemorragia subaracnoide, e ele vai tentar fazer a limpeza ali daquela região. Ele vai capturar as hemácias e essas hemácias que vão ficar dentro do citoplasma do macrófago vão ser degradadas. Isso aí, mais para frente, vai virar depósito de hemosiderina e vai virar cristais de hematoidina. Então, isso aí pode ser visto, mesmo 3 semanas depois de uma hemorragia subaracnoide, você pode perceber esses macrófagos siderofágicos.
eles são úteis para perceber um sangramento que aconteceu há um tempo maior, até 3 semanas. Então, esse é o método que a gente usa, punção licórica, e esse é o teste dos 3 tubos. Aqui em cima é uma punção de um paciente com a hemorragia subaracnoide verdadeira. Esse aqui teve hemorragia subaracnoide. Coletou o primeiro tubo, veio com sangue. Segundo tubo, com sangue. Terceiro, igual. Não tem diferença de um tubo para o outro. E isso aqui contrasta com esses tubinhos aqui embaixo. Esses de baixo aqui são de um paciente que teve uma punção traumática. A pessoa que estava puncionando ele acabou provocando um sangramento ali no local da punção e o líquor veio com sangue. Mas do primeiro tubo para o terceiro, ele foi ficando mais claro. Quer dizer, o primeiro tubo estava com bastante sangue, o segundo estava com um pouquinho menos, o terceiro já estava límpido. Isso aí sugere uma punção traumática, não sugere hemorragia subaracnoide. E aqui em cima é o aspecto xantocrômico, particularmente nos pacientes que têm 2, 3, 4 dias ou mais de hemorragia, a hemoglobina vai ser degradada e vai formar bilirrubina. E aí vai ficar esse aspecto dourado, amarelado, que é a xantocromia. Então, isso aqui também sugere hemorragia subaracnoide. Reforçando, você fez a punção, tem 3 tubos aqui, os 3 tubos estão iguais. Contou a quantidade de hemácias no tubo, também é igual, ou parecida. Isso aqui sugere hemorragia subaracnoide. É diferente desse outro aspecto aqui. Ó, fez o teste dos 3 tubos, ele foi clareando. Aqui a pessoa usou até 4 tubos. Mas conforme vai coletando, o líquido vai ficando mais claro. Isso aqui sugere uma punção traumática e não sugere hemorragia subaracnoide. Centrifugação, observem. Aqui é o tubo que foi retirado do paciente. Esse líquido aqui veio da punção licórica do paciente. Isso aqui foi submetido à centrifugação. Então, pela centrifugação, as hemácias vão ficar coletadas aqui no fundo do tubo. Então, quando as hemácias estão íntegras, elas vão para o fundo do tubo, vão para o final do tubo aqui, e o líquor fica em cima clarinho. Olha aqui é líquor que está clarinho. Então, a centrifugação separou líquor e hemácia. As hemácias estão íntegras. E aqui é um aspecto, depois da centrifugação, que sugere hemorragia subaracnoide. Centrifugou, não adiantou de nada. O líquor continuou com aspecto hemorrágico. Quer dizer, já tinha ruptura daquelas hemácias. As hemácias já estão lá há mais tempo. Então, o conteúdo dela já caiu no líquor, já está dissolvido. São moléculas pequenas que a centrifugação não consegue separar do líquor. Então, é diferente da hemácia. O conteúdo aqui da hemácia está no líquor, elas romperam. Então, isso aqui sugere hemorragia subaracnoide. Olha aqui os vários tipos de aspecto que o líquor pode ter. Ele pode ser um líquido límpido, pode ser mais turvo, você coloca um texto ou linhas atrás para você ver se você consegue enxergar através do líquor, para falar se ele é turvo ou não. E também a coloração te ajuda a suspeitar de uma condição ou de outra. Então, observe aqui, são esses 2 tubos aqui, está bastante xantocrômico. Esse aqui também tem um aspecto xantocrômico, mas está um pouquinho mais turvo. Então, o aspecto xantocrômico visualmente sugere uma hemorragia subaracnoide. Você pode refinar essa investigação usando a espectrofotometria. Então, a espectrofotometria mede a absorvância de uma determinada substância diluída num líquido. Então, um feixe de luz é projetado através da substância. Essa aqui é a solução que a gente vai usar, que vai ser o líquor. E do outro lado fica um detector. Dependendo da absorvância, da capacidade de absorver luz da substância, o detector vai falar para você que aquela substância é A, B ou C, que aquela substância é bilirrubina ou que aquela substância é alguma outra composto químico. Então, a espectrofotometria tem uma sensibilidade muito maior, uma especificidade muito maior do que a nossa teste visual, né? A apreciação visual do médico. E esses são os macrófagos siderofágicos.
mais ou menos 18, 24 horas depois que aconteceu a hemorragia subaracnoide, já tem macrófago siderofágico. E aí, o conteúdo, a hemácia e o conteúdo da hemácia ele é degradado e vai formar esse aspecto aqui, que são os cristais de hematoidina, são esses amarelinhos aqui, e vai formar esses depósitos de hemosiderina. Esses depósitos azulados aqui, que são de hemosiderina. Então, macrófagos siderofágicos são usados para identificar um sangramento que aconteceu até 3 semanas atrás. Os pacientes que tiverem um líquor compatível com hemorragia subaracnoide devem ser também investigados com imagem dos vasos. Então, você pode usar, por exemplo, a angiografia, que é o padrão ouro. O padrão ouro para imagem vascular arterial é a angiografia. Se a angiografia vier negativa, você ainda precisa repetir essa angiografia depois de 4 dias, porque a presença do sangramento pode ocultar um pequeno aneurisma, ou pode haver um coágulo dentro do próprio aneurisma. Isso pode também acontecer. Então, repetir o exame 4 dias depois. Se o exame continuar negativo 4 dias depois, a chance de uma hemorragia subaracnoide por aneurisma é muito pequena. Deve ser uma hemorragia subaracnoide não aneurismática. E existem alguns autores que ainda repetem, fazem mais uma arteriografia depois de 3 meses. Faz essa primeira com 4 dias, se vier negativa, ainda faz mais uma depois de 3 meses. Então, alguns autores ainda defendem fazer mais um exame. Então, questão de 2016 do SUS São Paulo. Sobre a cefaleia da hemorragia subaracnoide, identifique as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeira, afirmativa. É diferenciada das demais devido à faixa etária dos pacientes. Isso aí não está correto. Existe uma grande sobreposição dos vários tipos de cefaleia primária com a faixa etária da hemorragia subaracnoide. E mesmo a hemorragia intraparenquimatosa, que também pode dar cefaleia, pode acontecer nos pacientes de 50 a 60 anos. Então, existe um overlap da faixa etária da hemorragia subaracnoide, da cefaleia da hemorragia subaracnoide, com outros tipos de cefaleia. A faixa etária não vai te ajudar muito nesse caso. Segunda afirmativa, precisa de punção lombar para o diagnóstico. É sempre obrigatório punção lombar para o diagnóstico? Não. Você pode fazer o diagnóstico pela tomografia de crânio sem contraste. Se for uma quantidade de sangue suficiente para aparecer na tomografia de crânio, a punção lombar não é obrigatória. Então, a segunda é falsa. Terceira afirmativa, deve ser lembrada nos casos graves de comprometimento da consciência. Está correto. O paciente que tem um comprometimento importante da consciência, por aumento da pressão intracraniana rápido, você deve levantar essa hipótese de hemorragia subaracnoide. Alternativa 4. Se vier acompanhada de uma crise álgica importante, determina pior prognóstico. Isso aí não é verdade. A intensidade da dor não se correlaciona com o prognóstico da doença. Então, sequência correta, letra E, falso, falso, verdadeiro, falso. Lembrando aqui, pessoal, deve ser lembrada nos casos graves de comprometimento da consciência. Então, essa é uma dica para pensar no diagnóstico. E nem sempre a punção lombar é obrigatória. A tomografia pode já ser suficiente para documentar a hemorragia subaracnoide. Questão de 2011, Federal do Paraná. Com relação aos exames complementares na investigação de hemorragia subaracnoide, é correto afirmar que: letra A. Tomografia axial computadorizada de crânio tem sensibilidade de aproximadamente 90% quando realizada nas primeiras 48 horas. Sensibilidade é 100%. Primeiro dia, 100% de sensibilidade. A sensibilidade é maior do que foi apresentado nessa questão. B. A ressonância magnética de crânio é mais sensível para o diagnóstico de hemorragia subaracnoide quando comparado à tomografia axial computadorizada de crânio. Isso não é verdade. A tomografia tem uma sensibilidade
melhor, é 100% no primeiro dia. C. O eletrocardiograma deve ser realizado somente nos pacientes com sintomas cardíacos ou respiratórios. Nós vamos ver mais para frente as complicações da hemorragia subaracnoide, mas eu já adianto para vocês que a hemorragia subaracnoide pode causar vários tipos de disfunção miocárdica e arritmias cardíacas. Então, ela causa desautonomia. Todo paciente com hemorragia subaracnoide deve ser investigado para função miocárdica e transtornos da condução elétrica cardíaca, né, arritmias. Então, a letra C está errada. Você deve fazer eletrocardiograma para todo mundo que tiver hemorragia subaracnoide. Alternativa D. A angiotomografia de vasos intracranianos é o exame padrão ouro na investigação de aneurisma como causa da hemorragia subaracnoide. O padrão ouro é a arteriografia, puncionar a artéria do paciente, ir lá com o cateter, injetar contraste diretamente no vaso e observar o aspecto da imagem. Isso aí tem uma sensibilidade maior do que só a angiotomografia. Então, o padrão ouro é a arteriografia. Alternativa E. Em geral, a glicose é normal e a proteína é elevada no líquor de pacientes com hemorragia subaracnoide. A glicose geralmente é normal, isso está correto. A proteína pode estar aumentada pelo aumento na quantidade de hemácias e pelo aumento na quantidade de produtos da degradação de hemácia. Então, isso aí pode resultar em aumento da proteína. Pode acontecer no paciente com hemorragia subaracnoide. Então, a resposta correta é a E. Então, foram desenhadas escalas de gravidade para estimar o prognóstico dos pacientes com hemorragia subaracnoide. Uma das mais utilizadas dela é a escala de Hunt-Hess, que utiliza os dados clínicos do exame clínico e neurológico do paciente. Então, grau 1 é o paciente assintomático, pode ter uma cefaleia discreta ou uma rigidez de nuca, mas fora isso não tem nenhum outro acometimento. Grau 2, uma cefaleia moderada a grave, rigidez de nuca e pode ter como déficit focal uma paresia de nervo craniano. Nenhum outro déficit focal, só é admitido para o grau 2 paresia de nervo craniano. Grau 3 envolve sonolência, confusão mental e sinais focais leves. Grau 4, torpor, hemiparesia moderada a grave e alterações vegetativas. Então, a gente já tem uma hemiparesia mais marcante e o nível de consciência dele está menor. E o grau 5 é o coma profundo e a rigidez de descerebração. O paciente fica com aquela postura de descerebração. Existe uma escala também, que é a escala de Fischer, que é a escala radiológica, né? Então, nessa escala, o grau 1 é ausência de sangramento. Você olha lá, a tomografia, procura, não tem nenhum sinal de sangramento. Esse é o grau 1. Você vai diagnosticar a hemorragia subaracnoide nesse paciente pela punção licórica. Tomografia normal. Grau 1. Vamos para o grau 2. É o paciente que tem uma lâmina fina de sangramento. Então, a lâmina de sangramento menor que 1 milímetro. E aí você quantifica isso na vertical. Então, por exemplo, um sangramento na fissura interhemisférica, mede ele de um lado ao outro e você constata que aquela lâmina, essa lâmina aqui, tem uma espessura menor que 1 milímetro. O grau 3 é o paciente que tem um sangramento, uma lâmina de sangramento maior que 1 milímetro. Então, aqui, a distância daqui para cá é a espessura dessa lâmina de sangramento. A lâmina de sangramento é tudo isso aqui. E a espessura da lâmina tem que ser maior que 1 milímetro para ele passar para o estágio 3. E o estágio 4 é quando o paciente tem uma hemorragia intraventricular ou uma hemorragia intraparenquimatosa com ou sem sangramento difuso. Ele tem que ter, por exemplo, essa hemorragia aqui, que é intraparenquimatosa. Os aneurismas podem também romper para o parênquima. Isso aí causa uma hemorragia intraparenquimatosa associada com a hemorragia subaracnoide. Nem sempre associada, às vezes pode ser sem hemorragia subaracnoide. Isso aí também caracteriza o grau 4. E o aneurisma pode romper também para o ventrículo. Então, a ruptura para o ventrículo também caracteriza um grau 4 da escala de Fischer.
Então, essa é a escala que eu já mostrei para vocês. Evolução e complicações da doença. Isso aí também costuma cair bastante em prova. É uma doença que tem uma mortalidade alta, tem mais de 50% de mortalidade. 10% morrem antes mesmo de chegar no hospital. A pressão intracraniana aumenta tanto a ponto de provocar a morte do paciente. E 25% morrem nas primeiras 24 horas. Esses 25%, essas mortes costumam estar associadas com um ressangramento. Então, esses pacientes têm um primeiro sangramento que causa o sintoma e nos primeiros dias pode ter o ressangramento e o ressangramento pode ser fatal. E os outros 45% morrem no primeiro mês e eles morrem em decorrência de complicações de internação prolongada, infecção, embolia pulmonar, as complicações do vasoespasmo que nós vamos ver. Então, uma das complicações mais frequentes na vida e na prova é o ressangramento. O ressangramento é quando o paciente tem uma hemorragia subaracnoide que não é letal e esse local de sangramento, que ainda está friável, ele pode voltar a sangrar. Então, o pico do ressangramento é nas primeiras 24 horas. E o ressangramento é o motivo para você tratar esse paciente num ambiente de terapia intensiva. É um motivo para você correr para clipar ou embolizar o aneurisma emergencialmente, porque o paciente está sofrendo um risco de vida. O ressangramento pode matar o paciente nas primeiras 24 horas. Se o ressangramento ocorre, a mortalidade do paciente sobe para 70%. Então você deve correr para clipar ou embolizar esse aneurisma, excluir esse aneurisma da circulação do paciente para evitar um aumento marcante da mortalidade. Os fatores de risco para o ressangramento: um aneurisma grande, uma escala de Hunt-Hess alta, uma cefaleia sentinela, é uma cefaleia que precede a hemorragia subaracnoide por si, uma pressão arterial mais elevada, pelo aumento de chance de ressangrar aquela região que já estava tamponada, e mais tempo para chegar no hospital. Então, questão de 2013. Hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma cerebral. O tratamento cirúrgico ou intravascular precoce nas primeiras 24 horas se justifica por quê? O que justifica isso é o risco de ressangramento e a alta letalidade do ressangramento. Então, alternativa correta, B, ressangramento é a causa. As outras alternativas, lavagem das cisternas, diminuindo a possibilidade de vasoespasmo, não é a principal justificativa. Alternativa C. Desta maneira, podemos iniciar imediatamente o tratamento anti-vasoespasmo. Tudo bem, você pode iniciar imediatamente o tratamento anti-vasoespasmo, mas a causa mais importante, o motivo mais importante é o ressangramento. O impacto emocional dos pacientes é minimizado, pode ser, mas não é o principal motivo para você fazer a exclusão do aneurisma da circulação cerebral. Porque nesses casos ainda não existe edema cerebral, é mais fácil de operar. Não é o principal motivo, o motivo é o ressangramento. Uma outra complicação é o vasoespasmo. O vasoespasmo aparece muito na vida e na prova. Então, o pico do vasoespasmo é diferente do ressangramento. O pico é entre o terceiro dia e o sétimo dia, mas ele ainda pode acontecer até 3 semanas depois do evento, 3 semanas depois da hemorragia subaracnoide. Os fatores de risco principais são o tamanho e a localização do sangramento. Quanto maior o sangramento, maior a chance de ter vasoespasmo. A idade do paciente menor que 55 anos, hiperglicemia e o uso prévio de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e estatinas também. Esse último ainda é um pouco controverso na literatura. Então, questão da Federal do Paraná. O vasoespasmo é uma complicação temida na hemorragia subaracnoide por rotura de aneurisma cerebral pela possibilidade de isquemia. O pico de incidência do fenômeno acontece do primeiro ao segundo dia após o ictus, errado. Do quinto ao 14º dia, essa aí está mais interessante. Depois de 30 dias não é. Da terceira à quarta semana também não é. Do terceiro ao quarto dia. Então, o mais correto seria a alternativa B, que responde à questão.
Então, complicações. Hidrocefalia é uma hidrocefalia por redução na drenagem do líquor. Então, esses debris de sangue que estão no espaço subaracnoide podem prejudicar o fluxo licórico. Isso aí provoca hidrocefalia na fase inicial. Na fase mais tardia, o sangue que ficou acumulado ali nas granulações aracnoides pode resultar numa fibrose das granulações aracnoides que fazem a reabsorção do líquor, e aí a reabsorção do líquor diminui e aumenta a quantidade de líquor intracraniana e aumenta a pressão intracraniana. Os fatores de risco são o sangramento que acontece na circulação posterior e hemorragia intraventricular. Então, esses são os principais fatores para levar à hidrocefalia nos pacientes com hemorragia subaracnoide. Outras complicações, hiponatremia, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético e a cerebropatia perdedora de sal. Os pacientes também podem ter hipertensão intracraniana, então eles têm isso pela hiponatremia, causa edema cerebral, pela hidrocefalia e pela presença do hematoma, pela coleção de sangue no espaço intracraniano. Isso aí causa hipertensão intracraniana. Anormalidades cardíacas, que são a miocardiopatia de Takotsubo e as arritmias, e as crises epilépticas, pelo efeito irritativo do sangue diretamente ali em contato com o córtex cerebral. Então, como identificar as complicações da hemorragia subaracnoide? O ressangramento, você vai suspeitar no paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, ou que tenha um déficit focal novo, ou que tenha piora de um déficit prévio. Esses sintomas vão se instalar de forma súbita. Então, é o paciente que estava na UTI esperando o neurocirurgião chegar para avaliar o caso dele, para ver se ia clipar ou se ia embolizar, e, de repente, ele tem um rebaixamento do nível de consciência, fica muito sonolento. Ou então, de repente, ele tem uma hemiparesia, fica com fraqueza do lado direito ou do lado esquerdo. Ou ele piora de uma hemiparesia que ele já tinha e a hemiparesia era leve e ficou grave. Isso aí sugere um ressangramento. Obviamente, ele vai acontecer na maior parte das vezes antes da clipagem ou da embolização, quando o aneurisma ainda tem fluxo sanguíneo dentro do aneurisma, e geralmente é nos primeiros 4 dias. E o diagnóstico você vai fazer pela tomografia de crânio. Então, a tomografia de crânio é muito boa para ver sangue dentro da cabeça. Então, para ressangramento ela também serve, não é só para hemorragia subaracnoide. Então, lembrem disso, primeiros 4 dias, piora súbita do nível de consciência ou um déficit focal novo, ou piora no déficit prévio. Isso aí sugere um ressangramento. Então, esse é um paciente que tinha uma hemorragia subaracnoide, já tinha um componente aqui intraparenquimatoso, e tinha esse aneurisma aqui da cerebral média, da bifurcação da cerebral média. Esse aneurisma foi embolizado, foi excluído da circulação, mas o paciente estava na UTI e, de repente, ficou sonolento. E foi feita a tomografia de crânio e mostrou isso aqui. Então, esse é um caso de ressangramento. Mesmo o paciente que faz embolização ainda tem um risco de ressangramento. Veja o achado da imagem. O paciente está rebaixado porque o sangramento aumentou, claramente aumentou do que ele estava antes, e aconteceu desvio de linha média. Então, hipertensão intracraniana, rebaixou porque a pressão intracraniana aumentou. Como identificar o vasoespasmo? O vasoespasmo é identificado por um déficit focal novo, ou piora de um déficit prévio, ou rebaixamento do nível de consciência. Veja que é bem parecido com o ressangramento. O que muda é o tempo em que ele acontece, né? O ressangramento nos primeiros 4 dias e o vasoespasmo do 3º ao 7º dia. Já era mais frequente nesse período. Então, os sintomas podem ser súbitos, mas eles também podem flutuar. Isso aí também ajuda a distinguir do ressangramento. O ressangramento sangrou, inundou lá aquela região do encéfalo de sangue e aí piora rápido. Enquanto o vasoespasmo ele pode flutuar. Uma hora o diâmetro do vaso está um pouquinho menor, outra hora está um pouquinho maior. Então, o vasoespasmo é uma contração da componente muscular do vaso pelo efeito irritativo do sangue que está no espaço subaracnoide. Então, a quantidade de sangue que passa por um vaso mais contraído é menor. Se for menor do que a necessidade daquela determinada região do cérebro, o paciente começa a apresentar manifestação clínica.
Só que isso varia com o tempo, o vaso pode estar mais contraído ou menos. Isso aí corresponde à flutuação do sintoma. Então, flutuação do sintoma pode ser mais sugestivo de vasoespasmo. Mais comum entre o quarto e o oitavo dia, depende da referência que você usa também. Nessa circunstância, geralmente o aneurisma já está embolizado, já está clipado, pelo momento em que se instala, né? Depois de 4 dias de internado, geralmente o paciente já clipou o aneurisma. E você pode diagnosticar isso com o Doppler transcraniano, você pode medir a velocidade do fluxo sanguíneo em determinado vaso. Se a velocidade estiver muito aumentada, significa que o vaso está mais contraído. O sangue está passando por um espaço menor, então a velocidade dele passando por ali aumenta. Você pode ver a diferença de diâmetro do vaso, um vaso contraído, um vaso filiforme, né? Você pode ver isso com o aspecto de imagem da angiotomografia, da arteriografia ou da angiorressonância. Você pode também usar um exame que chama tomografia de perfusão, que aí você vai documentar a hipoperfusão numa determinada área do encéfalo. A hipoperfusão significa que tem um vaso contraído e que o sangue não está chegando ali, e isso aí constitui uma hipoperfusão. Você vê isso no exame. Então, paciente com hemorragia subaracnoide, líquido aqui nas fissuras, na cisterna da base, líquido não, sangue, conteúdo hiperdenso. E foi feita uma arteriografia desse paciente. Na arteriografia inicial, parece que não tinha nenhum vasoespasmo, né? Não tem nenhuma região aqui que está apresentando contração, né? Uma estenose do vaso, né? Uma diminuição do calibre do vaso. Aqui não tem. Depois de 4 dias de internação, o paciente tem essa imagem aqui. Rebaixamento, aparece uma hipodensidade na tomografia. Essa hipodensidade aqui se correlaciona com um infarto isquêmico, né? Faltou sangue para aquela região. E aí você faz o exame e vê que tem uma contração, assim, um aspecto de espasmo desse vaso, né? O diâmetro, o calibre do vaso está diminuído nesse segmento aqui. Então, esse espasmo focal sugere o vasoespasmo. Ele pode ser diagnosticado pela arteriografia. Na hidrocefalia, como eu já falei antes, ela pode ser precoce na primeira semana ou ela pode ser tardia, semanas ou meses depois que o paciente teve a hemorragia subaracnoide. Ela é caracterizada por rebaixamento do nível de consciência nos quadros mais agudos, isso é o principal sintoma, rebaixamento do nível de consciência, só que não costuma ser súbito, geralmente é mais progressivo, né? O paciente vai ficando rebaixado ao longo de horas a dias. Ao longo da internação ele vai ficando mais rebaixado. Se for uma hidrocefalia mais tardia, ele pode ter também dificuldade de marcha, uma apraxia da marcha, e pode ficar mais apático, né? Não reage ao estímulo do ambiente. Então, a apatia e dificuldade de marcha é mais comum nos pacientes que têm hidrocefalia mais tardia, né? O aspecto da imagem é a dilatação do ventrículo. Não consegue absorver o sangue, ou não consegue absorver o líquor, a reabsorção do líquor está prejudicada, então esse aumento de líquor causa dilatação ventricular. Então, esse é um paciente que tem uma hemorragia subaracnoide com hidrocefalia aguda. Veja, tem sangue aqui, o sangramento é recente. E também tem dilatação de todos os ventrículos, ó. Quarto ventrículo, terceiro ventrículo, ventrículos laterais. Então, isso aqui é uma hidrocefalia aguda. Você documenta pela tomografia de crânio. Vê dilatação ventricular e diminuição dos sulcos corticais. Miocardiopatia. É o paciente que está lá na UTI, talvez já tenha até já clipado o aneurisma, e aí ele começa a apresentar sinais de baixo débito, hipotensão, ou então começa a apresentar no monitor arritmias. Isso aí sugere a miocardiopatia associada com lesão cerebral. O padrão que ela tem é conhecido como Takotsubo. Takotsubo é o nome de uma armadilha que usa para pegar polvo no Japão. E essa armadilha tem esse formato. Tem uma boca larga, depois tem um estreitamento aqui e essa parte depois do pote. E o coração fica com um aspecto parecido. Ele tem uma
contratilidade do segmento apical. Então faz um balonamento da parte mais apical do coração. E aí o aspecto fica muito parecido com o formato dessa armadilha para pegar polvo, que chama Takotsubo. Isso aí pode cair na prova. Miocardiopatia de Takotsubo. Então é uma hipocontratilidade do segmento mais distal, mais apical do coração, dos ventrículos, né? As arritmias, elas costumam se manifestar principalmente com alteração de repolarização, e especialmente uma onda T apiculada, que é conhecida como onda T cerebralis. E a outra complicação que você deve suspeitar é a crise epiléptica. Então, o paciente que tem rebaixamento sem explicação na UTI pode estar tendo uma crise, um estado de mal não convulsivo. Isso aí pode justificar o rebaixamento do paciente. Então, você tem que ter um alto grau de suspeição para crises epilépticas. Ocasionalmente, os pacientes têm crise tônico-clônica e isso aí pode piorar muito o prognóstico do paciente porque aumenta a pressão intracraniana e pode aumentar a chance de ressangramento se o paciente ainda não clipou o aneurisma. Então, esse é um aspecto que pode acontecer. Inversão da onda T, isso é uma alteração de repolarização, e onda U. Então, isso é um outro achado que pode sugerir uma disfunção da condução elétrica cardíaca pela hemorragia subaracnoide. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da aula de hemorragia subaracnoide. Nós vamos ver mais adiante a parte do tratamento da hemorragia subaracnoide. Obrigado.